será fácil viver esta vida de cristão? Será que nós podemos dizer que isso é um mar de rosas? Vejam, se vocês estão lembrados aqui em Atos dos Apóstolos, e voltando então para lá, no capítulo 4, Pedro e João então, eles estiveram diante do Sinédrio e passaram uma noite na prisão, como foi falado às crianças. Uma noite na prisão. Vejam, as coisas não são fáceis. Quando alguém se encontra num estado destes, o que é que iria acontecer? Vejam, eles não sabiam o que é que iria acontecer de manhã. Nós aqui temos o relato que foi uma noite na prisão, mas eles não sabiam se iriam passar uma noite ou se iriam passar mais tempo ou o que é que iria acontecer com eles. Mas foi uma noite que eles passaram e na noite nós sabemos que quando nós estamos no silêncio e principalmente nesta condição atribulada e difícil, talvez eles considerassem aquilo que estavam neste momento a fazer. Vejam, para as autoridades de Jerusalém, para os líderes religiosos, pessoas importantes ali em Jerusalém, para os escribas, como nós lemos em Atos capítulo 4, verso 5, o que João e Pedro estavam a fazer não era correto. Então vejam, aqueles que eram autoridades religiosas, que diziam, nós sim temos a palavra de Deus, eles olhavam para João e para Pedro e eles diziam, aquilo que eles andam a fazer não é correto, não é certo, não é verdadeiro. Mais à frente eles vão mesmo chamá-los de seita aos cristãos. Então eles consideravam os cristãos como mentirosos, como falsos e como hereges. E vejam, diante destas acusações e com o risco de poderem realmente ficar presos por um longo tempo ou algo mais gravoso acontecer na vida deles, estes dois apóstolos tinham que considerar se valeria a pena sofrer pelo Evangelho, se valeria a pena sofrer por Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, como nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo faz lembrar a Timóteo que ele sabia em quem cria. Se nós formos lá para a leitura que fizemos há pouco, verso 12, Paulo vem estado a falar das dificuldades que ele passou, mas ele diz aqui no verso 12 do capítulo 1 de 2 Timóteo, por essa razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E, meus irmãos, o que nós vemos aqui no início depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o que nós vemos aqui, a mudança radical que aconteceu na vida destes apóstolos, meus irmãos, eles não se envergonhavam em quem criam. Já não vemos o Pedro que negou a Cristo, mas temos aqui o Pedro que abraçou a Cristo e que estava prontos para sofrer em nome de Cristo. Então vejam a reação deles quando eles foram presos pela primeira vez. Lá no verso 15 a 18 do capítulo 4, nós lemos o seguinte: todavia, depois de mandá-los sair do Sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo, que faremos a estes homens, não é? O que é que nós vamos fazer a Pedro e a João? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal. Lembra-se, um homem paralítico desde nascença foi curado em nome de Jesus. E então, porque todos os que habitam em Jerusalém que sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles e não o podemos negar. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que de agora em diante a ninguém mais falem deste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então passaram a noite na prisão, agora foram chamados e é-lhes dito, vocês fiquem calados. Não falem mais de Jesus Cristo. E como é que eles reagiram?
Lá no verso 19, vejam a resposta de Pedro e de João. Capítulo 4. Verso 19. Mas respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Meus irmãos, que disposição, não é, que eles tinham em servir a Deus. Hoje, cristãos com muito, e eu digo muito menos, sentem-se logo derrotados. E deixam de dar testemunho de Deus. Veja, a ameaça cresceu para eles. Vejam o que é dito lá no capítulo 4, no verso 21. Depois de Pedro e João terem dito estas palavras. Mas eles o ameaçaram ainda mais. E não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Mas havia aquela ameaça. E nós perguntamos, o que é que os apóstolos fizeram? Se hoje alguém chegasse ao pé de nós e dissesse: vocês não podem falar mais de Jesus Cristo, senão acontece-nos isto. Olha, tu tens que mentir, tens que agir desta maneira, senão és despedido. Como é que eu vou reagir, ir contra a natureza, esta nova criatura que hoje nós somos em Cristo Jesus, que nos é chamado para vivermos em verdade? Como é que eu reajo? Porque ao vivermos a verdade, nós estamos a viver quem? Cristo Jesus. Eles disseram: não. Vocês falam, olha, e o que aconteceu isto hoje não foi nada. Se continuarem a falar de Jesus, vai-vos acontecer isto e isto. Como é que eles reagiram? Vejam o verso 29 do capítulo 4. Eles foram soltos, como nós sabemos. Eles juntaram-se com outros discípulos de Cristo, com outros irmãos na fé. E o que é que eles fizeram? Fugiram. Arranjaram um estratagema de como se ocultarem e não mais viver a fé de Cristo. Não, eles juntaram-se, eles oraram, e no verso 29 vemos a oração: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Veja o que é que eles pediram. Eles nem pediram por proteção. Eles pediram por quem? Por coragem. O Senhor faz com que nós tenhamos coragem para que continuemos a falar de Cristo Jesus. Porque a prisão podia ser uma realidade novamente para eles. Mas eles não falam sobre isso. O Senhor livra-nos da prisão. Ele diz: Senhor, dá-nos palavras. Que a tua palavra, que os teus servos falem a tua palavra com toda a coragem. Meus irmãos, é esta a atitude que Deus quer de nós. Lembrem-se, falámos há pouco, Deus nos deu o Espírito Santo, o qual nos capacita a dar testemunho de Deus. A um mundo de pecado, a um mundo de rebelde. Sim, a oposição é grande, mas Deus é o todo quem? Poderoso. E como o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 16, 18, não se esqueçam desta verdade. E digo-te ainda, falando a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando agora dele, de Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos começar a ver cristãos a serem mortos, presos, perseguidos. E como nós vimos esta quinta-feira, ao olharmos para a história da igreja, alguns irão ser queimados, postos em postos como luz,
outros serão vestidos de pele de animais, lançados à arena para ser gozo para o povo, espetáculo para eles serem devorados pelas feras, pelos animais. E o Senhor diz: nada dessas coisas impedirá o sucesso do meu plano divino. Nada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus cuidará e estabelecerá a sua igreja. Lembrem-se, Deus é o Deus da vitória. A vitória é sua. E nós nele somos mais do que vencedores. Então demos ouvidos a Deus e jamais deixemos de falar a verdade. Pois é a verdade que quem? Que nos liberta. Então é com esta disposição, com esta audácia, com esta valentia, com esta braveza, que nós devemos viver a vida cristã. Mesmo que soframos perseguição, mesmo que possamos sofrer prisões e mesmo a morte, estamos prontos a morrer pelo Evangelho. Tomemos a nossa cruz. Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, ele chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá quem? Preservá-la. Estas são palavras de Cristo Jesus. Esta é a verdade. Ele também diz lá em Mateus capítulo 10, verso 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de quem? De mim. E a pergunta então que nos é lançada é esta: estamos nós realmente seguindo a Cristo? Vejam, a morte é o destino. Porquê? Porque carregar a sua cruz, quando Cristo carregou a cruz, qual era o destino final? É o quê? Era a morte. E, meus irmãos, a nossa vida neste mundo é uma procissão fúnebre. Nós morremos para os prazeres deste mundo. Se negarmos a nós mesmos e nos entregarmos à morte, não colocaremos e não colocarmos qualquer esperança neste mundo, nós estamos a tomar a nossa cruz. Meus irmãos, tomarmos a nossa cruz é como todas as nossas paixões, todos os nossos prazeres estivessem condenados. É dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A revista atualizada em Lucas capítulo 14, versos 25 a 33, nós lemos o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece ou odeia, não é, seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que vierem zombem deles. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E, meus irmãos, a renúncia começa com nós próprios. Não mais vivo eu, mas Cristo Jesus. Nós agora vivemos para a glória de Deus. A.W. Tozer, um grande servo de Deus, ele disse o seguinte: dentre os santos de plástico de nossos dias, Jesus tem que proporcionar o morrer. Em outras palavras, o que ele está dizendo, as pessoas não querem se comprometer com o Evangelho. Elas não querem negar-se a si mesmas. Não querem tomar a sua cruz
e viver o que lhes é ordenado viver. Irmãos, nós gostamos muito de ouvir sermões. Nós gostamos de ler a palavra de Deus. Mas a grande pergunta é esta: será que nós gostamos de viver a palavra de Deus? Então está na altura da Igreja, neste século XXI, carregar a sua cruz. Abandonemos toda esta doutrina falsa, este evangelho da prosperidade, esta realidade que a vida vai ser sempre um mar de rosas. Porque, meus irmãos, o testemunho que a palavra nos dá e dos nossos irmãos é que eles sofreram e passaram por grandes dificuldades para que nós hoje pudéssemos ter o que temos hoje. Então possamos sair do nosso conforto religioso, possamos abandonar uma vez por todas este cristianismo diluído, este cristianismo aparente, cheio de falsidade, e viver nossas vidas por amor a Jesus Cristo. Ele que é o Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação. Então tomemos a atitude aqui da igreja primitiva. Sejamos audazes, sejamos destemidos. Vejam, a passagem de hoje leva-nos a essa disposição. Eu vou-vos ler apenas os versos 17 até ao verso 26. E diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 5, verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: encontrarmos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas, quando as abrimos, não encontramos ninguém. Meus irmãos, não nos faz lembrar isto de algo? Não é? Roubaram o corpo do Senhor Jesus do túmulo. Não é? E aqui estavam os guardas no mesmo lugar. E a mesma situação. Estes homens desaparecem. Verso 24. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que pusestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Segunda vez que são presos Pedro e João. Mas não somente ele. Tudo leva a crer que neste momento foram todos os apóstolos. E vejam, a primeira coisa que nós começamos a nos aperceber, e que é algo que é tão importante, e é bom que nós possamos estar conscientes como Igreja de Cristo, como povo de Deus. Meus irmãos, nós devemos estar prontos para lutar pela verdade. Nós devemos estar prontos para lutar sobre aquilo que é a verdade. É-nos então, aqui no nosso relato, que este grupo de saduceus, não é? Quem são estes saduceus? Vejam, os saduceus eram uma elite religiosa e de sacerdotes. Não é? Vejam, eles controlavam o que acontecia no templo, eles tinham grande influência política, eles tinham esta preocupação, o poder dos saduceus vinha da sua preocupação em manter boas relações com o Império Romano, com os invasores romanos. Vejam, para eles, para os saduceus, só os primeiros 5 livros do Velho Testamento,
não é? Tinham autoridade divina. Eles olhavam para o resto e punham de lado. Eles não se focavam tanto em todas as regras dos fariseus. Eles podiam acreditar que nós podemos não ter a cultura grega dentro do judaísmo. Eles eram eles eram judeus liberais. Nós já vamos ver o que é que também são os cristãos liberais. Não se davam muito bem com os fariseus. Mas o Senhor Jesus condenou os saduceus por eles não acreditarem no quê? Na ressurreição. Eles também ignoravam o mundo espiritual, eles não acreditavam em anjos. E muitas vezes eles se preocupavam mais com o poder político do que obedecer a Deus. Vocês podem ver isso lá mais à frente, em Atos capítulo 23, verso 8. Agora, eles também desaparecem da história. Quando o templo é destruído, os saduceus deixam de existir. Mas, meus irmãos, olhar para estes saduceus, nós podemos lembrar dos modernos cristãos, teólogos, liberais do cristianismo de hoje. Meus irmãos, os cristãos liberais são tolerantes quase a tudo, menos à verdade bíblica. Vejam, quando a verdade das Escrituras é apresentada, vejam, quando alguma coisa sobrenatural é apresentada na palavra de Deus, eles dizem, olha, os primeiros 11 capítulos da Bíblia, de Gênesis 1 a 11, aquilo é mito, não é verdade. Deus não fez a terra em 6 dias e ao 7º descansou. Nada disso. Vejam, eles eram muito adeptos da área académica. Os liberais são muito adeptos da área académica, exceto adeptos à verdade bíblica. Eles discutem muita coisa, são muito pragmáticos, acreditam na teoria da evolução, encaixam tudo isso na palavra de Deus. Eles dizem que os milagres são mitos, tudo isso, mas são abertos a outras coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Eles dizem que, basicamente, o homem é bom. Que nós somos bons. A palavra de Deus diz que não há ninguém que seja bom. O Senhor Jesus, falando com o homem rico, diz, bom é só quem? Só Deus. Mas estes liberais, ditos cristãos, dizem, não há algo bom em nós. Nós somos boas pessoas. Os outros é que estão errados. Eles caem no próprio erro, não é? Então alguma coisa está errada. Até quer dizer que só eu é que sou bom. Não. Só a maneira deles falar o destrói por terra. Somos bons e não queremos que Cristo nos governe. Temos o nosso livre-arbítrio. Ele não é Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, estas pessoas são amantes da teologia e elas vivem entre nós, nos tempos de hoje. Uma teologia que lhes favorece os prazeres e lhes favorece o quem? A carteira. E o que estava a passar-se é que estes saduceus, que eram a mesma coisa, não estavam em nada satisfeitos com o que os apóstolos andavam a pregar. E por isso os prenderam. Eles queriam pôr fim à mensagem do Evangelho. Já viram que eles, autoridades religiosas, a dizer que não há ressurreição? Não é? E que o resto do Velho Testamento não presta? É só os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros? Mas agora a sua autoridade estava posta em causa. Então eles queriam pôr a mensagem do Evangelho, queriam acabar com ela, queriam acabar com a verdade de Deus. E vejam, é-nos dito aqui no verso 17, então os sumos sacerdotes e todos os que estavam com eles, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e tomados de quem? De inveja. E que inveja era esta? Vejam, as pessoas estavam dando ouvidos à mensagem do Evangelho. Eles que eram os líderes religiosos, eles que representavam Deus à humanidade.
Agora a sua autoridade estava sendo posta em causa. As pessoas estavam dando ouvidos à mensagem do Evangelho, ao Evangelho que dá testemunho que Cristo, quem? Ressuscitou, quando eles negavam que não existia o quem? Ressurreição. Vejam em Atos capítulo 4, quando Pedro está falando ao Sinédrio, ele diz, no verso 10 a 12, seja do conhecimento de todos vós. Ali está Pedro, em alta voz, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes. E vejam agora, ele diz, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por meio desse nome, este homem que está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, Pedro, João e os restantes apóstolos, eles estavam desacreditando os saduceus. Estamos nós dispostos a falar a verdade e falar a verdade diante de pessoas que se dizem cristãs e dizer-lhes assim, vocês estão errados. Porque, meus irmãos, há muita gente, por exemplo, a Igreja Católica já negou o inferno, já diz que não existe. E, meus irmãos, o Senhor Jesus fala mais do inferno que ele fala do quê? Do céu. Então, eles estão negando o próprio Jesus. E quando a sua religiosidade é desacreditada, meus irmãos, saibam disso, haverá perseguição no meio daqueles que se dizem cristãos. Aqui estavam religiosos dizendo o Deus de Abraão, no qual Pedro e João abraçavam o Deus de Abraão. E agora ele estava dizendo, eles são falsos, eles são mentirosos, eles são hereges. Estas autoridades religiosas. Vejam, a sua influência religiosa e política estava a perder força. Muitas pessoas estavam-se a converter e a aceitar os ensinos dos apóstolos. Atos 2, 42 diz o seguinte, e eles preservaram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes nós vimos o quem? Deste modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se quase 3.000 pessoas. Isto em Jerusalém, na cidade, na capital. E estes saduceus tiveram que fazer alguma coisa. Então prenderam os apóstolos, como nós vemos aqui na nossa passagem. Meus irmãos, é isto que o mundo quer fazer com o cristianismo. Com o cristianismo saudável, com a doutrina sã, com a palavra da verdade. É isso que a falsa religiosidade quer fazer. Vejam, o inimigo de Satanás, que é o pai da mentira, quer calar o quem? A verdade. Meus irmãos, como igreja devemos estar atentos aos saduceus de hoje. Há um cristianismo que é tolerado pelo mundo. Ouçam bem. Há um cristianismo que é tolerado pelo mundo. Que o mundo não tem problema nenhum com esse tipo de cristianismo. E, meus irmãos, esse cristianismo, com o apoio do mundo, irá tentar calar, oprimir o verdadeiro cristianismo. O Evangelho. E o que é que nós devemos fazer? Lutar pela verdade. Nem que por ela nós possamos vir a sofrer. Mas hoje muitos tentam ser aceitos pelo mundo e deixam a verdade pela mentira. Vejam, se vocês estão lembrados lá em Gálatas capítulo 1, nós temos estado a dar isso na homilética e tem sido maravilhoso. Gálatas capítulo 1, verso 10. Paulo, diante destas igrejas na Galácia, muitos deles estavam a seguir então um outro evangelho, estavam se adotando um outro evangelho que não era outro evangelho.
Era algo falso. E Paulo diz, vocês pensam, vejam, verso 10, pois será que eu procuro agora o favor dos homens? Eu agora vou abraçar aquilo que vocês andam a fazer. Ou procuro o favor dos homens ou o favor de Deus. Será que procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Aqui a palavra que serve é escravo de Cristo. Não fiquemos receosos com estes termos, porque as pessoas têm medo das palavras, mas não têm conhecimento das palavras. E, meus irmãos, a palavra de Deus fala-nos que nós somos escravos de Cristo, mas fala-nos que nós somos co-herdeiros com Cristo, somos irmãos de Cristo, somos amigos de Cristo, filhos de Deus. Eu vim, disse o Senhor Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai. Nós hoje vivemos para fazer a vontade do Pai. Não é por isso Paulo, e já vos disse há pouco, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo para estar aqui a agradar os homens. Vejam, ele estava disposto, Paulo, a ser criticado, até mesmo ser ridicularizado por causa de Cristo. Ele estava disposto a perder a sua liberdade e conforto por causa da pregação do Evangelho. E a verdade é que se quisermos viver o Evangelho como Paulo, como os outros apóstolos, como nós nos vemos aqui no nosso texto, como a igreja primitiva viveu, temos de estar dispostos a pagar o preço, a carregar a cruz. Então lutemos pela verdade, mesmo que possamos vir a sofrer. Deus é conosco. Mantenhamos na verdade, falemos a verdade e lembrem-se, Deus será e sempre é conosco. Vejam, como nós sabemos, esta é a segunda vez que Pedro e João se encontram na prisão. E como eu já vos disse, tudo leva a crer que não eram somente eles, mas como diz aqui o texto, verso 18, prenderam os apóstolos. Leva a crer que foi mais do que estes dois. E vejam, as coisas estavam a ficar difíceis para os apóstolos. Parecia que seria então o princípio do fim. A chama iria ser apagada. O cristianismo iria acabar ali. Nada disso. Lembrem-se do que é que o Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos, lá em Mateus 28, 19 a 20. Nós temos que lembrar, nós temos que ler a palavra de Deus. Só ela nos manterá firmes e nesta caminhada. O Senhor Jesus Cristo disse, portanto, verso 19 do capítulo 28 de Mateus, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer, vejam, nós temos que obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E agora o Senhor diz, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Seria então o princípio do fim. Segundo os acontecimentos, e depois daqui a pouco, daqui mais à frente, vamos ver Estevão morto, nós vamos ver outros perseguidos, escondidos. Seria o princípio do fim. O Senhor Jesus disse que estaria com eles, conosco, até quando? Até ao final dos tempos. Que promessa maravilhosa! De sabermos que o cristianismo nunca será calado neste mundo. Vocês viram? Jamais a voz de Cristo será calada neste mundo, pois Ele está conosco até ao final dos tempos. Então a verdade do Evangelho de Deus estará presente no mundo até ao fim, até à volta de Jesus Cristo. Deus nunca ficará mudo, então, neste mundo. Sua é a vitória. Seus propósitos serão estabelecidos, serão efetuados. Sim,
Nós podemos dizer, diante dos olhos humanos, que parecia o princípio do fim do cristianismo. Mas o livro de Atos nos mostra que a vitória sempre está no lado de Deus. Vejam, estes homens estavam presos, mas vejam o que é que aconteceu, versos 19 e 20. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide. Fazer o quê? Apresentai-vos no templo, o lugar mais religioso de Jerusalém, onde Deus estava lá presente, no lugar dos santos, não é? Lugar santíssimo. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. O que é que aconteceu? Estavam presos, mas o Senhor agiu. Nós estamos a ler Jeremias. Quem pôde libertar Jeremias das masmorras, senão Deus? Daniel, da cova de leões, senão Deus? Da fornalha ardente, senão Deus, aos amigos de Daniel? Paulo, da prisão de Filipos, quem o pôde libertar? Meus irmãos, Deus é poderoso. Mesmo para aqueles que passaram pelo martírio, Deus é com eles. Porque Deus pega em nós, e nós vamos ver em Estevão, que ele, as suas últimas palavras foi dizer que viu o Senhor Jesus de pé para o receber. Porque é para lá que nós vamos estar quando um dia falecermos, morremos neste mundo. Mas vejam que bufetada de Deus. Deus não sei, se qualquer dia temos que fazer um estudo sobre o humor de Deus. É ou não é? Deus é cheio de humor. Nós parece reformados, não é? Para nós um bocado assim, tristes, desanimados. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ia a festas de casamento. Ele ficava lá assim. Não, ele divertia-se. Com toda a certeza que dançava também. Como Davi dançou. Mas há lugares para todas estas coisas fazer estas coisas, não é? Mas vejam aqui o humor de Deus. O que é que os saduceus não acreditavam? Nos poderes celestiais, nos anjos. E o que é que acontece? É um anjo, o anjo do Senhor, que liberta os apóstolos. Homens que não acreditavam no mundo espiritual. Deus usa os seus anjos para libertar os apóstolos. Este é o nosso Deus. Deus das maravilhas, Deus dos impossíveis. Aquilo que o homem pode negar, pode dizer que não é, para Deus é. Então, não vamos por este cristianismo liberal que não acredita em Gênesis de 1 a 11, que diz que tudo aquilo é um mito, que nós não viemos dos macacos, não é? Que tudo veio de uma explosão e tudo isso, porque há cristãos professando essas palavras. Não, o nosso Deus é o Deus das maravilhas. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele só com uma palavra, Ele acalma a tempestade. E foi com as suas palavras que Ele criou todo este universo. Então, se sabemos em quem temos crido, sabemos que Deus pode muito bem nos livrar da opressão. Mas se tivermos que sofrer por causa do nosso amor a Ele, assim como estes servos de Deus, estaremos também prontos a sofrer. Eu já vos disse, iremos ver Estevão apedrejados até à morte. Mas um homem que não ficou calado. E Deus não quer que nós fiquemos calados. Estes homens são libertos, e o que é lhes dito para eles fazerem? Fujam! Não. Mais um teste da fé deles. Porque Deus prova a nossa fé desta maneira. Mas vão ao lugar mais difícil. Vão para o templo. Ide, diz o verso 20, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida.
Meus irmãos, a caminhada desta vida tem a sua parte de dificuldades. Mas lembrem, não estamos sozinhos. O Senhor Jesus disse, eu estarei convosco até ao final dos tempos. A cada passo, Ele jamais nos vai abandonar. E vejam, Deus nos traz a libertação. Aqui o anjo de quem? Do Senhor os libertou. Mas este mundo pode trazer dificuldades para atrapalhar a nossa vida cristã. Mas Deus irá sempre prevalecer. Ele é sempre a vitória. Ele é capaz de derrubar os muros que nos prendem, de impedir de pregar o Evangelho. O Evangelho, ele chega onde é que as pessoas dizem que não chega. E o Senhor tem dado provas disso ao longo da história. Então vejam, não há prisão tão escura, não há paredes espessas, não há nada que possa fazer parar o nosso Deus. E este é o nosso propósito. Aqui o verso 20 é uma confirmação daquilo que nós devemos estar a fazer como cristãos. Ide. Já vimos lá no princípio de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, não é? Será dado o Espírito Santo, não é? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Lemos há pouco Mateus 28, ide e pregai o Evangelho. Ide. Vão até ao templo. O que Deus está a dizer, não vão e peguem nos folhetos, quando nós fazemos aqui, dizemos que estamos a evangelizar, não é? Os folhetos, e vamos à caixa de correio, e não há um sorriso e não há ninguém. O que é que vocês estão a fazer? Não é? Estamos a meter e não está lá ninguém. Porque está sendo fácil pregar o Evangelho. Não é? Nós pensamos que estamos a pregar o Evangelho. Mas aqui o Deus está dizendo, vocês vão ao templo, vão ao vosso marido que não acredita em Deus e falem de Deus. Vão ao vosso colega de trabalho e falem de Deus. Falem aos vossos inimigos acerca de Deus. Meus irmãos, é como Deus estava dizendo, olha, vou-vos lançar novamente na cova de quem? Dos leões. Mas lembrem-se, o leão, e nós vamos falar disso esta tarde, não é? Que Satanás parece um leão que quer nos estragar, não é? Mas não nos traga, porque Deus está ao nosso lado. Oremos ao Senhor, para que Ele nos dê o quem? Coragem. Coragem para dar testemunho dEle. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a melhor notícia que pode ser contada. Hoje, eu já desisti de ouvir as notícias. Já não consigo ouvi-los. Porque eles estão com um programa de destruir o cristianismo. De trazer caos ao mundo. Não é? E nós estamos a ver isso dia após dia. Quando há um ano, toda a gente dizia o quê? Nós estamos a ficar melhores. Não é? Realmente existe bondade no coração do homem? Não existe. É só Deus dar uma folga e nós vem ao de cima aquilo que nós somos por natureza. Se Deus não mantém a sobriedade no homem, nós nos tornamos como animais. Pior que animais. Porque as nossas palavras, elas são como espada e ferem e matam. Então, diante da realidade daquilo que estamos a viver, falemos da verdade, porque nós estamos a viver num mundo perdido e moribundo. Haverá o sofrimento, haverá a cruz a carregar, mas a nossa obrigação é de levar Jesus, porque todos precisam dele. Lembrem-se quando o Senhor Jesus vos encontrou. Não é? O que nós éramos e o que hoje somos em Cristo. Se hoje louvamos ao Senhor, também oramos ao Senhor. Senhor,
traz libertação à minha família. Traz libertação aos meus amigos. Traz libertação à minha cidade. Traz libertação à minha nação. As coisas não são fáceis nos dias de hoje. Alguém disse o seguinte: atualmente, em todo o mundo, os cristãos estão sendo perseguidos por sua fé. Vejam, desde 33 depois de Cristo, mais de 70 milhões de cristãos foram martirizados, mortos. 70 milhões. E diz esta pessoa, este ano estima-se que 160 mil crentes morrerão nas mãos dos seus opressores e mais de 200 milhões serão perseguidos, presos, torturados, espancados ou presos. Em muitas nações, vejam, é ilegal possuir uma Bíblia, compartilhar a sua fé, mudar a sua fé ou permitir que crianças menores de 18 anos participem de um culto religioso. Este é o mundo em que vivemos. Continuem a votar na esquerda, que é isso que vocês vão ter neste país. Porquê? Porque há já países em que nós não podemos levar os nossos filhos à igreja até eles chegarem à idade de maturidade, de adultos. Porque senão estamos a fazer uma lavagem a eles. Então, cuidado, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, na maneira como vivemos na sociedade e das nossas escolhas que fazemos na sociedade. Então, devemos ponderar muito daquilo que fazemos. Então, que Deus nos encha do seu Espírito. Como é que nós reagimos a esta realidade, destas perseguições, destas mortes, destas torturas? Reagimos desta maneira. Ide, apresentai-vos no templo, anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Não deixemos de falar da salvação que há em Jesus Cristo. Mesmo que o mundo rejeite, lembrem-se, o Deus deste século tem cegado o seu entendimento. Estão cegos, como nós já tivemos. Possamos orar para que Deus tenha misericórdia e salve a muitos. Vamos terminar com 2 Timóteo novamente. E lembrar as palavras de Paulo a este jovem. É um jovem que estava a entrar no ministério. E, meus irmãos, não só ele, como todos nós, somos chamados a falar de Cristo. Ele diz, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de quem? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vejam, não nos é dito para nós pegarmos em armas e irmos e matarmos esta gente. Nada disso, essa não é a nossa luta. A nossa luta é com a palavra de Deus, com a verdade. E por isso, as nossas armas, arsenal, contém amor, contém moderação, contém paciência, misericórdia. Todas essas coisas. Porque estamos diante de um povo, de um mundo, no qual já nós tivemos. E se não fosse o amor de Deus, levar alguém até nós para nos falar da verdade do Evangelho, quem seríamos nós hoje? Então, Deus não nos deu um espírito de covardia. Estamos aqui para falar dele, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Prisioneiro dele,
Vejam, Paulo estava prisioneiro. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Vejam, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras. Vejam, não fomos salvos por aquilo que éramos, mas pela graça do Senhor, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo antes dos tempos eternos. E agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão sofro também essas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até àquele dia. Então, mais à frente, ele vai dizer no verso 3 do capítulo 2 a Timóteo: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. E mais à frente ele faz o lembrar. Lembra-te, verso 8, de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Sofro a ponto de ser preso como criminoso. Irão-nos chamar falsos, hereges, pessoas sem amor, intolerantes. É uma prisão. Somos criminosos. Ide até ao templo e anunciai as palavras da vida. Anunciai Jesus Cristo. Que realmente todos nós que estamos aqui possamos ter esta disposição até ao fim das nossas vidas. Que nada e ninguém nos faça parar, pois sabemos que aquele que está em nós é forte, é mais forte, e nele está a vitória.